Bom dia, bom dia! Que Deus abençoe muito o nosso dia, abençoe esse sábado, esse final de semana que começa agora, o momento de desacelerar um pouquinho daquela correria da semana e poder estar em mais conexão com Deus, buscar mais ainda aprofundar o relacionamento com Ele. Eu amo quando chega o final de semana, porque eu tenho mais tempo de estar em comunhão com Deus. E eu estou muito feliz por estar aqui com vocês. E a cada dia mais pessoas aqui acompanhando e dando seus testemunhos e podendo ser edificadas, abençoadas. E vendo também os vídeos antigos, eu vejo aqui muitas vezes vocês curtindo, comentando vídeos antigos que na verdade eles são atemporais, né? Eles podem muitas vezes encontrar você em outro momento. A palavra de Deus, ela nos encontra no momento em que nós precisamos ouvi-la. Então, talvez você está ouvindo hoje esse devocional, você precisa ouvir essa palavra hoje. Talvez você entrou no canal, você ouviu outro devocional que eu já postei anteriormente e falou com você de alguma forma. Então, Deus, ele coloca a palavra no nosso coração no momento oportuno. E hoje, eu tenho certeza que ele traz aqui uma palavra que os devocionais eles são inspirados na palavra de Deus. E hoje diz o seguinte: onde você não se posiciona, o inimigo ocupa. Então hoje nós vamos falar sobre posicionamento em Deus. Mas antes, primeiro eu quero agradecer você que está aqui hoje pela primeira vez e dizer que você está aqui em um grupo de pessoas que têm o mesmo propósito. Isso é muito bom, a gente estar com pessoas que buscam a mesma coisa, que buscam um relacionamento, estar em obediência. Então se você quer continuar, se inscreva aqui no canal, ativa o sininho na opção todas para você não perder nenhum vídeo e também ajude curtindo porque esse devocional vai alcançar mais pessoas que também vão ser abençoadas. E agora eu quero que você escreva aí nos comentários a nossa frase profética do dia, mas tem que escrever com fé. Hoje eu decido levantar. O lugar que Deus prometeu eu vou ocupar. Vou repetir para você escrever aí, com fé. Quando você escreve, você dá força à legalidade. Hoje eu decido me levantar. Se escrever até aqui já tá bom. O lugar que Deus prometeu, eu vou ocupar. Hoje eu vou me levantar, eu vou me posicionar. Eu não vou ficar parado. Porque Deus espera que nós tenhamos fé, mas nós temos que nos mover pela fé. Não ficar parados esperando tudo cair do céu. Você já se deu conta de que muitas promessas de Deus não se cumprem por falta de fé, mas por falta de posicionamento? A promessa é real. O propósito é verdadeiro. Deus falou, confirmou, abriu portas, mas enquanto você não se posicionar com fé, obediência e coragem, nada acontece. Porque Deus não entrega destinos nas mãos de quem não se levanta. Ele não dá território para quem não está disposto a pisar. E foi exatamente isso que ele disse a Josué, quando o chamou para liderar o povo de Israel após a morte de Moisés. Josué havia visto milagres, havia caminhado no deserto, e agora estava diante da maior responsabilidade da sua vida: conduzir o povo até a terra prometida. Deus não suavizou o desafio. Ele não disse que seria fácil, mas também não deixou dúvidas de que a vitória já era deles. Disse: todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado. Josué 1:3. A terra já era deles, mas só seria conquistada por quem tivesse coragem de pisar. E quantas vezes nós agimos como se não soubéssemos disso? Ficamos orando por portas, mas não estamos dispostos a atravessá-las. Esperamos por respostas, mas não movemos sequer um passo. Queremos um milagre, mas não construímos um altar. Queremos mudança, mas nos recusamos a sair da zona de conforto. O que você não enfrenta te domina. O que você tolera permanece. E o que você não conquista, o inimigo ocupa. Josué teve que enfrentar muralhas em Jericó. Deus poderia tê-las derrubado sozinho,
mas exigiu 7 dias de marcha, posicionamento, atitude, perseverança. Por quê? Porque Deus não precisa do seu esforço para agir, mas Ele sempre exige sua disposição para obedecer. Esther é outro exemplo poderoso. Quando descobriu que seu povo seria exterminado, ela poderia ter se calado. Afinal, estava segura no palácio. Mas seu tio a lembrou. Quem sabe se não foi para um tempo como este que você chegou à posição de rainha? Esther 4,14. Então ela se posicionou e com isso salvou uma geração inteira. Daniel se posicionou quando recusou os manjares do rei. Ele poderia ter se misturado, passado despercebido, vivido uma vida tranquila, mas ele sabia: ou eu permaneço firme ou perco quem eu sou. E o resultado? Deus o exaltou entre os reis da Babilônia, e a sua fidelidade virou decreto real. Davi se posicionou diante de um gigante quando todos estavam paralisados. Não porque fosse mais forte, mas porque confiava no Deus que o havia chamado. O que ninguém ousou enfrentar, ele venceu com uma funda e uma pedra. Não foi a força que derrotou Golias, foi o posicionamento. O céu responde quando alguém se levanta. E quantas vezes nós estamos como o exército de Israel, paralisados por dias, esperando que o gigante vá embora, orando para que Deus faça algo, mas sem coragem de nos levantar? E sabe o que Deus está dizendo? Você já tem a vitória, mas precisa sair da caverna. Precisa encarar, precisa se posicionar. Você quer ver Deus agir? Se levante. Abra mão do medo, da passividade, da expectativa de que o tempo vai ajeitar tudo sozinho. Deus se move através de quem se posiciona. Pessoas que têm coragem de sair da multidão, de romper ciclos, de largar segurança da zona de conforto para viver o que é eterno. Talvez hoje o seu posicionamento seja perdoar, ou encerrar um ciclo que você está arrastando há tempo demais. Talvez seja dizer sim para um chamado que você vem empurrando. Talvez seja deixar de se esconder e se levantar como a mulher ou o homem que Deus te chamou para ser. Mas lembre-se, enquanto você não se posiciona, alguém ou algo vai ocupar o lugar que era seu. A fé sem ação é estéril. O propósito sem obediência se torna só teoria. E hoje Deus está falando com você. Não endureça o coração. A terra é sua. A promessa é real. Mas você precisa pisar. Amém? Amém e amém. E lembrando de mais uma passagem bíblica, quando Moisés atravessou o Mar Vermelho com o povo de Israel no Egito, não teve uma ponte, não teve um barco. Eles tiveram que dar o primeiro passo de fé para o mar se abrir. Então nós precisamos nos posicionar, nós precisamos dar o nosso primeiro passo de fé para que a promessa de Deus se cumpra na nossa vida. Amém? Vamos orar juntos. Senhor nosso Deus e nosso amado e querido Pai. Pai, hoje eu entendo, Pai, que eu não posso mais adiar o meu posicionamento. Eu reconheço, Pai, que eu tenho deixado o medo me paralisar por vezes, que muitas vezes eu espero por um milagre, enquanto o Senhor espera por uma atitude. Senhor, me dá coragem, nos dá coragem para levantar, para enfrentar, para obedecer mesmo sem compreender. Ensina, Pai, a confiar na Tua voz acima de qualquer circunstância ao nosso redor. Senhor, que sejamos como Josué, como Esther, como Daniel, como Davi, homens e mulheres que disseram sim, mesmo diante do impossível, porque não existe impossível para os seus olhos, Senhor. Eu escolho sair da passividade
Eu escolho me levantar, Senhor. Eu escolho ser direcionada pela Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. É o que eu peço e oro, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Amém. Amém, amém e amém. Que Deus abençoe muito o nosso dia, nosso final de semana. E se você puder e quiser, envie essa mensagem para alguém que você sentir agora no coração, porque talvez essa seja a resposta da oração que essa pessoa tem feito. E você vai ser um canal de bênção na vida dela. Amém? Amanhã nos vemos em mais uma manhã de fé e milagres.